Olá, estamos de volta com mais uma aula de Geografia para o 9º ano. O espaço rural da Europa Ocidental. A Europa Ocidental se caracteriza pelo alto nível de produtividade e modernização de suas atividades agropecuárias, pelos cultivos e pelas criações intensivas e também pela política agrícola comum, que é a PAC, adotada pelos países membros da União Europeia, cujo principal objetivo é dar aos produtores rurais para que o abastecimento interno de alimentos do campo seja garantido. A especialização na produção de determinados gêneros é uma característica do espaço rural da região. Criações de bovinos, suínos e ovinos, voltados principalmente à produção de leite e derivados, respondem por parte significativa da produção econômica, principalmente na Alemanha, na França e também na Holanda. Grãos como o trigo e a cevada se destacam também na Alemanha, França e Itália, e a produção de flores para exportação de uma atividade que ocorre sobretudo na Holanda. Países de clima mediterrâneo, como Grécia, Itália, Portugal, Espanha e França, se destacam pelo cultivo de olivas para a produção de azeitonas e azeite de uvas para a produção de vinho, além da utilização de estufas para o cultivo de diversos gêneros agrícolas, principalmente na Espanha. Aqui nessa imagem, eu coloquei para vocês a imagem de La Serena. É um território, na Espanha, rica em produção de olivas, tá? É produtora mundial de azeite no mundo, tá? Maior produtora mundial de azeite. Então, achei interessante colocar essa imagem aqui do território, E aqui estão as olivas, E também, olha, plantação de olivas, Helena Santos, maior produtor de azeite do mundo, fica na Espanha, tá? Então, vocês viram aqui que a economia da Europa Ocidental, ela se caracteriza com alto nível de produtividade e modernização, País de primeiro mundo, o espaço urbano da Europa Ocidental. A urbanização na Europa é um fenômeno antigo, mas o alto nível de urbanização da população, verificado hoje nos países da Europa Ocidental, se deve ao rápido processo de industrialização dos países da região após a Revolução Industrial. Milhares de pessoas que viviam no campo migraram para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Isso se dá também em outros países, na época da Revolução Industrial. As zonas rurais, elas foram se modernizando, com a alta tecnologia. Então, deixando de dar trabalho para os seus moradores, da zona rural. Então, eles passaram a migrar para a zona urbana, tá? Em busca de trabalho, uma vida melhor, época da Revolução Industrial, a indústria estava em auge e precisava de mão de obra, Então, fazendo com que algumas cidades crescessem demasiadamente após a Revolução Industrial,
Desprovidas de infraestrutura básica para receber essas pessoas, né? As cidades apresentavam um cenário bem distinto do atual, com altos níveis de poluição atmosférica e dos cursos d'água. Ao longo do tempo, fatores como o rígido controle ambiental e a adoção de novas fontes de energia, pois até então a principal fonte de energia era o carvão, que ajudaram a amenizar tais problemas, de maneira que as cidades como Londres e Paris, eles recuperaram a qualidade da água de seus rios e do ar atmosférico, tá? Aqui eu coloquei uma imagem, aqui é Londres, na Inglaterra, ainda no século XVIII, tá? Para vocês terem uma noção, ó. Aqui é o rio Tâmisa, na cidade de Londres. Então eles despoluíram este rio, tá? Recuperaram totalmente a qualidade da água do rio Tâmisa. Atualmente a Europa Ocidental é uma das regiões do mundo que apresenta maior quantidade de núcleos urbanos, com mais de 10 milhões de habitantes. A região conta também com grandes aglomeradores urbanos de alta densidade populacional, geralmente situados ao redor de algumas capitais e em áreas onde várias cidades formam uma área urbana contígua, né? Por exemplo, na região do Vale do Ruhr, na Alemanha, né? Então nós ficamos por aqui. Tenham um bom estudo, tá? Até mais.